Começar a gravar aqui o arroz. Valendo. Valendo. Depois de estudarmos as regências, né, verbal e nominal, depois de termos estudado a introdução à transitividade verbal, creio que já dá para encarar a crase. Um assunto tão temido por quem se aventura a estudar a gramática. Mas nós vamos observar, nós vamos perceber na aula de hoje, que não há motivos para temer a crase. Tá certo? Ah, mas é difícil. Todo novo conhecimento é difícil. Nós sabemos disso. Até que se torne algo que você tenha contato constante e contínuo, qualquer assunto é difícil, porque é novo para você. Né? Não, mas eu já vi crase na escola e tal, não entendi direitinho, fiquei com dúvidas. Talvez não tenha visto, não tenha se aprofundado, tenha se limitado a uma aula, duas, e depois encostou, não estudou mais, não revisou, não resolveu questões, não fez resumos, enfim. Estudar é diferente de você ir para a escola ou para um cursinho, assistir a aula e depois encostar. Então, só aprende, que eu venho falando isso desde o começo do curso, com a prática exaustiva. Quem quer ficar bom em algo tem que praticar exaustivamente. Tá certo? Com a gramática é igual. Eu quero ficar bom em gramática. Basta praticar, né? Sempre que paulatinamente você vai melhorando. Então a crase não é nem um bicho de outro mundo, apesar de fazer medo a muita gente. O que é crase? Bem simples e bem prático. Crase é a fusão, é a junção da preposição a, deixa eu só mudar a caneta aqui, da preposição a, exigida pela regência, e nós vimos regência na aula passada, do verbo ou do nome, mais o artigo definido a. Nós vimos regência antes de ver crase, porque é pré-requisito. Se eu chego aqui falando de regência, dizendo que crase é a fusão da preposição a exigida pela regência do verbo e do nome, aí vocês diriam, o que é regência? Então, nós vimos primeiro regência para poder falar aqui de crase agora. Vocês já sabem o que é regência, né? Já sabem que a regência é a relação entre o nome e os seus complementos, por meio da preposição, ou a verbal entre um verbo e os seus complementos, a depender da transitividade do verbo. Agora, nós sabemos que existe um termo regente, que é um termo que pede um complemento, e um termo regido, que é o termo que serve como complemento. Entendendo de regência, a nossa vida fica bem mais fácil para entendermos crase. Né? Em outras aulas eu falei isso, quando eu dei uma pincelada a respeito do que seria crase, que muita gente pensa que crase é esse acento aqui, ó, né? Mas esse acento, você já sabe, que eu já falei, não se chama crase. O nome desse acento é acento grave, tá certo? É o acento grave. Esse acento, ele indica a ocorrência da crase. Ah, bota uma crase aí. Não, ponha um acento indicativo de crase. A crase é a mistura, é a junção, é a fusão de uma preposição a, né, que vai ser exigida pelo nome ou pelo verbo, mais um artigo a ou pronomes demonstrativos. A saber, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo.
e o outro pronome demonstrativo, o pronome a. Então, a preposição, toda vez que ela se fundir, se juntar com um artigo ou com um desses pronomes demonstrativos, acontecerá a crase. Muita gente pensa que a crase só acontece com a fusão da preposição com o artigo a. Nós estamos vendo aí que é bem mais amplo, tá certo? É a fusão da preposição a, tá certo? De certeza que essa preposição vai ser regida por um verbo ou por um nome incompleto, só que a palavra da sequência ou vai exigir o artigo feminino a, ou vai aparecer ali um pronome demonstrativo. Aquele e suas flexões, em singular e plural, né? E feminino, no caso, ou aquilo, ou ainda o pronome demonstrativo a. Crase é isso, tá certo? Condições para que ocorra a crase. Condições para a ocorrência da crase. Quando é que ocorre crase? Olha só. Primeiramente, o termo regente, ou seja, o termo incompleto, o termo que precisa de complemento, ele deve exigir a preposição a. Segundo, o termo regido, que é o complemento do verbo ou do nome, tem que ser uma palavra feminina, regra geral, que admita o artigo a ou as. Se não for dessa forma, não ocorre crase. Se tiver apenas a preposição e não houver a fusão com o artigo feminino ou com um dos pronomes demonstrativos que vimos, não vai acontecer crase, tá certo? Se houver os pronomes demonstrativos, o artigo feminino, mas não houver a preposição, não vai haver a fusão. Não havendo a fusão, não ocorre crase, tá certo? Então, a regra geral trata disso. Para que ocorra crase, o termo regente, o termo incompleto, o termo que precisa de um complemento, ele deve exigir a preposição a. Esse é o segredo. E outro termo, geralmente a palavra feminina, que admite o artigo a. Tá certo? Olha só. Ele foi à fazenda depois do almoço. Quem vai, vai a algum lugar. Então ele foi a. Esse a não é artigo. Esse a é uma preposição exigida pelo verbo. Quem vai, vai a. Esse outro a aqui é um artigo. É um artigo feminino singular que acompanha o substantivo fazenda, que é o substantivo feminino, e está no singular. Então, para não ficar, ele foi a fazenda, criou-se o fenômeno da crase. Houve a fusão desses dois as. Tá certo? Então, dentro desse azinho aqui, nós dizemos que é um acraseado. Dentro desse a existe uma preposição, que é essa daqui, e existe também um artigo, que é esse daqui. Então, se alguém pedisse para vocês contarem o número de artigos que existem num determinado enunciado, ou o número de preposições, ou o número de artigos e preposições no enunciado, toda vez que aparecesse um A assim, um acento indicativo de crase, você teria que contar tanto com a preposição quanto com o artigo. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Dentro de um A com crase, né, existe uma preposição e existe também um artigo. Não é só a preposição ou só o artigo. Tá? As duas coisas. Houve a fusão ali, tá certo? Tranquilo? Por aqui, se tem alguém comentando algo, tem não. Tudo ok. Então, observe. Se houver essa fusão, acabou. Tem crase.
Só que essa é a regra geral. Existem casos específicos. Existem casos que merecem a nossa atenção. Tá certo? Regra prática. Como é que eu sei quando usar crase? Vamos aos macetes. Olha só. Para você saber se há crase antes de uma palavra feminina, vou repetir isso aqui. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Certo? A palavra tem que ser feminina, inicialmente. Troque essa palavra feminina por uma masculina correspondente e observe o seguinte. 1. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, use crase antes da feminina. Sem medo. Professor, como assim? Na prática é assim. Ela foi à feira ontem. Aqui está com a crase. Está correto? Realmente tem crase aí? Não sei. Como é que eu posso saber? Eu vou trocar essa palavra feminina mentalmente por uma masculina correspondente. Se aparecer ao ou aos nessa troca, então eu vou usar crase tranquilamente. Ela foi ao mercado. Trocamos feira por uma palavra masculina. E agora, ao trocar, apareceu ao. Se apareceu ao, esse uso da crase está correto. Não fiquem mais na dúvida. A crase aqui ou não há? Vamos lá. Vou pegar a palavra feminina e vou substituir por uma masculina correspondente. Se nessa substituição aparecer ao ou aos, como foi o caso de fui ao mercado, então eu sei que a palavra feminina tem crase. O A, que acompanha essa palavra, vem com acento indicativo de crase. Tranquilo. Agora, se nessa troca não aparecer apenas a ou as, o ou os, aí não vai ter crase. Tá certo? Vamos lá. Os jovens visitaram a cidade. Apareceu só o A, não tem crase. Por que eu sei? Vou trocar. Os jovens, perdão, os jogadores visitaram o museu. Troquei cidade por museu. Apareceu ao? Não, apareceu o. Então, não tem crase. Esse A aqui é exatamente como ele está escrito, sem o acento indicativo de crase. Tá certo? Eu vou voltar aqui e perguntar se deu para entender essa regra geral aí, esse macete de como substituir. Tranquilo todo mundo aí? Tudo ok? Pronto. Tranquilo, Tarbo. Tranquilo, Raíssa. Bem simples, né? Herculana, tudo ok. Você, é regra geral. Você vai, eu estou na dúvida. Eu uso o crase aqui ou não? Já sei. Vou pegar essa palavra feminina e vou fazer uma substituição aqui mental por uma masculina. Aí eu faço a troca. Se aparecer ao ou aos, como foi o caso aí de ao mercado, já sei, vai ter crase. Se não aparecer ao, aparecer o, aos e as, então não tem crase. Podem ir nesse macete aí que não dá erro, é tranquilo, tá certo? Lembrando que vocês não vão, de repente pode ser que não caia uma questão de crase na prova de linguagens, né? Mas você tem que saber se ocorre crase ou não quando você for produzir o seu texto. Há alguns dias eu venho dizendo isso. A competência 1 é caixão, porque você tem que ter um domínio ali de mediano para cima da gramática normativa. Né? Então tem que saber que regência, crase, concordância, pontuação, acentuação, colocação pronominal. Né? Vamos ter aula também ainda sobre isso. Então tem que ter um bom domínio da gramática para que vocês possam escrever de forma a tirar uma boa pontuação na competência 1 da redação de vocês. Tá certo? Estava tudo muito bom, tudo muito bem. Entendi a regra geral, entendi que a crase é a fusão de uma preposição com um artigo, ou então com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles e aquelas.
e ainda com o pronome aquilo, e também com o a na função de pronome demonstrativo. A crase é essa fusão. Entendi o macete. Quando eu vou, quando surgiu uma dúvida se existe crase ou não ali, eu vou substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se apareceu ao ou aos, crase com certeza. Se apareceu o, a, os e as, não tem crase e acabou. Só que nós vamos agora aqui estudar os casos em que a crase é obrigatória. Casos em que ocorre crase. Primeiramente, ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. Por exemplo, à tarde, à noite. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Locuções adverbiais femininas, ambas de tempo. Então, sempre ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Locuções adverbiais femininas, crase. Agora, de lugar. O governador viajou às pressas. Locução adverbial de modo, às pressas, o modo como ele viajou. Observação. Com as locuções adverbiais femininas de instrumento, com as locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase é facultativa. Vamos lá. A crase é obrigatória nas locuções adverbiais femininas. Em todas, exceto nas que indicam instrumento. Nesse caso, ela é facultativa. Tá certo? Olha só. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Olha só. A chave aqui é um instrumento. Então, a crase aqui é facultativa. Ela pode vir assim ou ela pode vir dessa forma. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Como chave é uma locução adverbial feminina de instrumento, então a crase ela é facultativa. Tanto eu posso colocar o sinal indicativo de crase, quanto não colocar, tá certo? O soldado foi ferido à baioneta com crase, porque também é instrumento, ou a baioneta sem crase. Detalhe, essa é a exceção. A crase ela ocorre sempre nas locuções adverbiais femininas, exceto na de instrumento. É isso? Não necessariamente. A crase é obrigatória nas locuções adverbiais femininas, mas ela é facultativa nas locuções adverbiais femininas de instrumento. Nos demais casos, ela é obrigatória. Facultativo significa que eu posso colocar ou não, mas está sempre correto. Certo? Foca nisso aí. Onde mais a crase é obrigatória? Nas locuções prepositivas formadas por preposição a ou por a, mas palavra feminina, mas preposição de. Olha só. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. A, mais palavra feminina, mais de. Crase nela. Ele saiu à procura de. A, palavra feminina, preposição de. A crase ainda é obrigatória nas locuções conjuntivas formadas por a, mais palavra feminina, mais que. Olha só. A medida que, a proporção que, tá certo? Sempre com crase. Não esqueçam desse detalhe. Opções conjuntivas formadas de a mais palavrinha feminina mais o que. Observação. Nas expressões a moda de e a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta. Então, o a poderá ficar diante da palavra masculina.
Só nesse detalhe, tá certo? Olha só. A gente aprende que crase não ocorre diante de palavra masculina. Crase só ocorre diante de palavra feminina. Mas tem essa exceção aqui. Com essas expressões, a palavra principal ela pode ficar oculta e aparecer só o azinho ali diante de uma palavra masculina. Como é o caso, ó. Usava cabelos a Luiz 15. Aí você olha e diz, rapaz, está aqui uma crase e aqui está uma palavra masculina. E agora? Por quê? Porque a palavra moda ou moda de está oculta. A Luiz XV quer dizer a moda de Luiz XV ou a maneira de Luiz XV. A palavra principal está oculta. Por isso, nesse caso, você vai ver que existe ali uma crase rebelde que apareceu antes da palavra masculina. Mas, vocês já sabem que a palavra feminina está ali oculta, implícita, elíptica, tá certo? Casos em que a crase é facultativa. Estávamos vendo até agora que a crase era obrigatória. Mas onde é que ela é facultativa? Quando? Em que momento eu posso usar a crase ou não? Por exemplo, antes de palavras, de pronomes, perdão, possessivos femininos. Por que a crase é facultativa antes de possessivos femininos? Porque esse tipo de pronome permite ou não a presença do artigo. Ou seja, antes desse tipo de pronome, o artigo também é facultativo. Se o artigo tiver, crase. Se o artigo não tiver, não tem crase. Tá certo? Olha só. Ele se refere à minha mãe com crase. Correto. Pronome possessivo, minha. Ele se refere à minha mãe, sem crase. Correto. Os dois casos estão tranquilos. A crase é facultativa ainda antes de nomes de mulheres. Eu me referi a Maria, com crase. Ok. Eu me referi a Maria, sem crase. Ok. Certo? Antes de nomes femininos, a crase também é facultativa. Depois da palavra até, se liga aqui. Todos os alunos foram até a escola com crase e até a escola sem crase. Depois da palavra até, a crase também é facultativa. Ou seja, você não tem a obrigação de escrever com crase. Casos em que não ocorre crase. Quem inventou foi o demônio, foi. Não duvido, não. Olha só. Casos em que não ocorre crase. O que nós vimos? Nós vimos os casos em que a crase é obrigatória. Acabamos de ver casos em que a crase é facultativa. Agora nós vamos ver casos em que a crase é proibida. Casos em que você não deve colocar crase ou colocar um acento indicativo de crase, porque vai estar errado. A crase é proibida nas seguintes situações. A crase é proibida antes de nomes masculinos. Tá certo? Por quê? Porque esses nomes masculinos eles não admitem o artigo A. Então não vai haver a fusão. Né? Exceto naquele caso lá que nós vimos que a palavra principal, né? Mas no caso da expressão a moda de ou a maneira de, aí a palavra a moda ou a maneira vai estar implícita. Aí vai dar essa impressão de que a palavra está antes, a crase vai estar antes de uma masculina. Mas, em regra, ela não vem antes de palavra masculina. Tá certo? Sabe, eu vou aqui no chat perguntar aqui uma coisa a vocês. Qual das duas está correta? Irei a pé, com crase, irei a pé sem acento indicativo de crase. Vão respondendo aí.
Aí. Qual é o que está correto? É a pé, sem o acento indicativo de crase, ou a pé com crase? Raíssa disse que o correto é sem crase, sem o acento grave. E no caso do cavalo? Gosto de andar a cavalo. Sem crase também? Os dois casos, dois exemplos. Raíssa disse que os dois são o primeiro caso. Peraí, aí bagunçou. O primeiro caso, Raíssa, da primeira está sem crase. O segundo já está com crase. E agora? Rodrigo disse que é sem crase. Primeiro exemplo sem crase. E o segundo, Raíssa? Sem crase. Pronto. Raíssa disse que a pé, sem crase, e a cavalo também sem crase. E eu estou esperando mais gente participar aí. Bora, 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 Alessandra, bora, quem está mais aí? Lenara. A Lenara falou agora, ambos sem crase. Aline, Eduardo, Roberta, muito bem, sem crase. Os dois exemplos não é necessário uso da crase, perfeitamente. Vamos participar, pessoal, porque fica melhor vocês participando aí do que eu sozinho aqui falando. Os dois exemplos sem crase, por quê? Porque tanto a palavra pé quanto a palavra cavalo são masculinas. Então, não admite crase. Maria Aline deu um sinal de vida aí. Não admite crase. Tá certo? Por quê? A pé e cavalo são duas palavras masculinas. E antes de palavras masculinas não tem crase. Voltemos, pois, para o slide. Aí está os dois exemplos. Ele adora andar a cavalo, ela adora andar a pé. Ambos sem crase. Certo? Eu também não vou usar crase antes de verbos. Cuidado com isso. Muita gente escorrega nesse detalhe. Antes de verbos, não se usa o acento indicativo de crase. Antes de verbo, não ocorre crase. Por quê? Porque antes de verbo não aparece artigo. Tá certo? Antes de verbo não aparece artigo. Tá ok? Vou voltar aqui, vou fazer uma. Eu já vi muitas vezes escrevendo assim. Vou perguntar agora a vocês aqui. Estou no chat. No chat. Está correto o que eu escrevi agora? Eu já vi muita gente escrever assim. Pessoas, inclusive, escolarizadas, pessoas que estudaram, pessoas com graduação, com bacharelado, escrevendo assim. Raíssa e Roberta, dupla RR, aí está no achismo. Pronto, agora a Raíssa justificou, argumentou por que ela acha que não tem crase. Porque Deus está no gênero masculino. Daniela está confessando aí que é errado, mas escreveu assim. Lenara tem dificuldade. Vamos aqui, Lenara, pagar agora, zerar agora a vida e começar agora a entender crase. Francisco também acha que não tem crase. Pela regra que eu falei agora há pouco, pela argumentação, pelo argumento aí de Raíssa. Não tem crase porque Deus é a palavra masculina. E ante palavra masculina não ocorre crase. Tá certo? Então é importante saber onde ocorre crase, onde a crase, quando, em que situações a crase é facultativa e em que situações ela é obrigatória. Principalmente onde ela é obrigatória e onde ela é proibida. Porque facultativa, tanto faz botar como não, vai estar certo de todo jeito. Então a preocupação aí tem que ser onde ela é obrigatória e onde ela é proibida. Tá certo? Valeu! Agora vai, viu, Henrique? Agora vai. É possível? Aí, pelo menos nos 160. Mas o foco é pensar nos 200. Pensar nos 200. Certo?
não entrem para competir. Isso aí, foguete não tem ré. Uma das frases mais hipócritas que eu acho é quando um pai, um professor, um treinador, um técnico diz assim, ó, gente, o importante é competir. Que mentira, rapaz. Que mentira deslavada. Claro que o importante não é competir. Isso é hipocrisia. Ninguém se prepara 6 meses para uma maratona, para uma Olimpíada, 6 meses, nós, né, preguiçosos. Os profissionais se preparam aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ninguém se prepara com afinco durante um período de tempo para competir. Que mentira é essa? O cara dá o sangue para ganhar. Ninguém se prepara para competir. Isso é mentira. Não, gente, olha, vamos lá. O importante é competir. Mentira. O importante é ganhar. Claro. Você tem que dizer para o seu aluno, para o seu filho, para o seu atleta, que a vitória é o que se busca. Mas a derrota é natural, pode acontecer. É inevitável muitas vezes. Mas você não vai dizer que o cara vai entrar para competir. Vamos entrar para ganhar essa porra. Tem que pensar assim. Não, eu vou arriscar ali tirar uns 100, 120, 140. Vamos botar para tirar 200. Se não acontecer, tudo bem. Mas nós vamos estar conscientes de que demos o nosso melhor. Tá certo? De que fizemos o nosso melhor para tentar o máximo. Gente, não olhem para o meio, olhem para o topo. Tá certo? Mira no topo, mira no alto. Se o topo não vier, pelo menos a gente não foi com aquela hipocrisia de não, eu fui para competir. Competir um escambau. Bora para botar para arregaçar a boca do balão. Tá certo? Para lascar a tampa da cuscuzeira. Não tem negócio de competir, não. Vamos botar para espatifar. Voltamos para o slide. Antes de palavra masculina, não tem crase. Antes de verbo, não tem crase. Pelo mesmo motivo. Antes de masculina, não aparece o artigo. E antes de verbo, não aparece também o artigo. Se não houver a fusão, não vai ter crase. Certo? Assim que saíram, começaram a correr. Observe que esse A aqui é um A preposição e não um A artigo. Não há fusão deles dois aí, então não há crase. Tá certo? Antes de pronomes que não admitem artigo. Por quê? Porque não vai haver a fusão. Por exemplo, pronomes pessoais. Eles não admitem artigo. Então não vai ter crase. Todos se dirigiram a ela. Aqui o azinho preposição, mas não tem o azinho artigo, então não vai ter a fusão não vai ter a fusão, não vai correr a crase. Certo? Antes de pronome de tratamento. Por quê? Pelo mesmo motivo. Esses pronomes também não permitem a presença do artigo. Logo, não vai haver a fusão, não vai acontecer a crase. Dirigi-me a Vossa Excelência para despedir-me. Certo? Então, em todos esses casos, a crase ela é proibida. Não ocorre crase. A crase é proibida antes de palavras masculinas. A crase é proibida antes de verbos. A crase é proibida antes de pronomes pessoais. A crase é proibida antes de pronomes de tratamento. Observação. Olhe só o detalhe. Os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato desses sim admitirem artigo, eles também admitem a crase. Os outros pronomes de tratamento não admitem crase porque não admitem artigo. Esses três aqui, dona, senhora e senhorita, eles admitem artigo. Por admitir artigo, admitem crase. Tá certo? Nada disse a senhora. Tá certo? Diz algo a alguém. E o a da senhora é o artigo feminino que acompanha a senhora. Então, houve a fusão aqui, correu crase. Tá ok? Cuidado com esse detalhezinho aí. Pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes relativos. Também não ocorre crase diante desses
três tipos de pronomes: demonstrativos, indefinidos e relativos. É hora de dar um basta a essa barbárie. Sem crase. Pronome demonstrativo. Essa. Não demonstrava sua tristeza a ninguém. Pronome indefinido. Ninguém. Não ocorre crase. Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade. A quem? Pronome relativo. Não ocorre crase. Tá certo? Diante desses três tipos de pronomes também não ocorre crase. Pode ocorrer crase entre a preposição e os pronomes relativos a qual e as quais. Aí já é outro papo. Estas são as finalidades às quais se destina o projeto. Seria aquela jovem a qual você se referia? Nesse caso aqui, nós temos perfeitamente o uso do acento indicativo de crase. Quando o A, sem S, o A no singular, aparece antes de uma palavra no plural, também não ocorre crase. Olha só. Ele se dirigia a pessoas estranhas. Singular, plural, não ocorre crase. Tá certo? O A no singular, antes de palavra no plural, não ocorre crase. Tá certo? Em expressões com palavras repetidas também não ocorre crase. Olha só. O tanque se encheu gota a gota. Palavras repetidas. Não ocorre crase. A crase é proibida. Antes de nomes de cidades, detalhe. De todos, não. De nomes de cidades que não admitem o artigo A ou sem especificativos. Olha só. Eles pretendem ir a Paris. Sem crase. Quando o nome da cidade apresenta um especificativo, aí ele passa a admitir o artigo. Nesse caso, ocorre crase. Tá certo? Só que, para que ocorra crase nesse caso, o termo regente tem que exigir a preposição a. Se não houver a fusão da preposição, não vai ter crase. Detalhe importante. A exigência da preposição a por um verbo ou por um nome é pré-requisito para que ocorra crase. Se não houver a preposição a solicitada pelo termo regente, não vai haver crase independente da palavra que vier. Não vai haver crase porque não vai haver a fusão. É sempre uma preposição com um artigo, uma preposição com um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles e aquelas, aquilo, uma preposição e o pronome demonstrativo a. É sempre assim. Se não houver a preposição a, claro, preposição a. Não é outra, é a preposição a. Se não houver a preposição a aqui, se o termo regente não pedir preposição, não tem crase. Acabou. Por isso que é importante entender regência. Se o termo regente ele não exige a preposição a, não tem crase. Não tem crase e acabou a confusão. Tá certo? Por exemplo, não vai ter crase em verbos transitivos diretos, com complementos de verbos transitivos diretos. Por quê? Porque verbo transitivo direto não existe preposição. Não tem de onde tirar a fusão. Como é que vai fazer a fusão? Certo? Então, fica nessa dica aí. Tá ok? As palavras antes da palavra casa, casa indicando moradia, lar, residência própria da pessoa, se não vier determinada, não tem crase. Se vier determinada, tem crase. Antes aqui, ó, falando da cidade, eu esqueci de dar o exemplo aqui. Eles pretendem ir a fascinante Paris. Por que agora tem crase? Porque Paris agora está determinada.
Eu tenho agora um adjetivo aí determinando o substantivo Paris. Agora, admite artigo, portanto, crase. Tá certo? No caso de casa, né? Casa indicando moradia, residência, lar, vai passar por essa questão da palavra determinada. Perdão, da palavra determinante. Se existir uma palavra caracterizando casa, vai ter crase. Se não, não vai ter crase. Não ocorre crase. Olha só. Voltei a casa cedo. Casa, no sentido de lá, sozinha. Não tem determinante. Então, não tem crase. Correto. Voltei à casa de meus pais. Agora nós estamos aqui com determinante. Casa de meus pais. Agora sim, tem determinante. A crase passa a ser obrigatória. Tá certo? Cuidado nesse detalhe aí. Antes da palavra terra, no sentido de chão firme, terra, chão, terra vista, tomada em oposição a mar ou a, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre crase. Mesmo caso de casa, se vier determinada, aí ocorre crase. Os marinheiros já voltaram à terra, não está determinada, então não tem crase, correto. Sem crase, correto. No outro exemplo, eu tenho agora a terra de seus sonhos. Agora, a palavra terra está sendo determinada. O caso aqui agora vai ter que meter o acento indicativo de crase. Tá certo? Crase não é difícil se você entendeu a regência. Agora é só se ligar nas regras, que não são nem tantas assim. Né? Temos assuntos muito mais complexos. Certo? Só sentar aí, praticar, pegar os slides, dar uma transcrevida, tá certo? Transcrever, fazer exercícios e acabou. Quando a palavra terra ela for usada no sentido de terra natal ou planeta, ela admite artigo. Se ela admite artigo, vai ocorrer crase se o termo regente exigir a preposição, certo? A espaçonave voltará à Terra no ano 3000. Olha só, aqui eu tenho um A craseado, como a gente chama, um A com acento indicativo de crase. Frase de Theodore Roosevelt. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. Dúvidas? Agora que eu estou vendo aqui as perguntas. Sim, Fernando. Fernando, não, Roberta, isso também serve para nome de países, tá certo? De cidades. Raíssa perguntou aqui, isso foi Roberta que perguntou, Raíssa tem aqui, deixa eu ver. No caso substantivo que antecede a localização, precisa necessariamente, sim, tem que ser feminino também. Senão, complica, tá certo? No caso, Paris é masculino, mas a concordância foi feita por causa da palavra fascinante, que é um adjetivo, e o adjetivo ele é flexionável. Sim, o slide saiu, porque era o último slide desse assunto aqui, por isso que eu encerrei, fechei já. Entendeu? Porque aqui Paris ficou com a fascinante Paris, ocorreu crase, quando estava assim, só Paris, ou seja, a palavra sem estar determinada, não ocorreu crase.
Quando apareceu a fascinante Paris, aí, pelo fato do, do adjetivo fascinante permitir a presença do artigo, aí sim, aí deu para fazer a fusão do a preposição com o a que acompanha, no caso, acompanhou ali o adjetivo fascinante, a palavra determinante. Tá certo? Ok? Samuel, no caso, quando a palavra seguinte da palavra a, não é crase, é crase, ou acraseado, só aceita se a palavra for feminina. Tá certo? Por quê? Porque tem que ter um a para fazer a fusão com a preposição. Por exemplo, no caso de as quais, a qual, é aquele a de a qual que faz a fusão com a preposição. Vai aparecer exemplos que vocês vão ver com crase na palavra aquilo. Assim, ó. Ah, mas aquilo é masculino. Sim, mas a fusão é com esse a de aquilo aí. É aí onde está a fusão. Tá certo? Vai aparecer aquele, ó. Exemplos que vocês vão ver com a palavra aquele. Ah, mas aquele é masculino, sim, mas a fusão é com esse A da palavra aquele. A fusão desse A com a preposição. Aí acontece o fenômeno da crase. Tá certo? Entendeu, Samuel? Essa, você olha assim e diz, porra, tá errado aqui, ó. Aquilo é um pronome demonstrativo masculino, mas só que a fusão é feita com esse A. Aquilo, aquele, aqueles. Você olha assim, aquela, não, aquela tudo bem, que é feminino, mas aquilo, sim, aquilo vai acontecer por causa do A. Vai haver a fusão com o A, que inicia o pronome aquilo, aquele, aqueles, tá certo? Tranquilão? Dúvidas? Vamos mandando aí as dúvidas. O assunto de crase é esse. Estou esperando só as dúvidas agora. Agora é praticar. Alessandra, você disse agora aí só. Você disse tudo. Agora é praticar. Isso, isso. Locuções que indicam tempo. Olha só, detalhe importante, ó. De 8 às 9 horas. Pronto. Tem crase ou não tem aí? A pergunta é essa. Vamos praticar. O que vocês acham? Está correto isso aí? A escrita está correta? Ou caberia uma crase aí? Vou copiar aqui outro. Raíssa diz que tem, Maria Aline diz que tem, Lenária está na parte do achismo, que também acha que tem. Francisco, agora Francisco foi aí. Tem, Francisco foi agora. Eu gostei aí da, da ousadia. Tem. Roberto também diz que tem. Alessandra agora se encabulou, diz que tem crase. E agora? Tem. Todo mundo acha que tem. Quem ainda está mais inseguro aí é a Lenária, que botou tá no campo do achismo, mas mesmo assim ela ainda acha que tem. Deixa aí, vou escrever outro. Pedro Bandeira, que é Jefinho aí, representado, diz que sempre colocou. E aí? Será que Jefinho sempre acertou ou Jefinho sempre errou? Deixemos ao suspense. Vou escrever outro aqui. Do mesmo naipe. Vou mudar uma pouca coisa. Pronto.
Muita gente, praticamente todo mundo diz que tem crase aí. Inclusive, Jefinho não só disse que tem, como sempre colocou. E Roberta também, sempre colocou aí. É, Henrique Eduardo disse que aprendeu com os livros. Vamos lá. Essa segunda aí, tá correta? Observe que é diferente, viu? E agora? Das 8 às 9. O que que mudou? Mudou que o outro era de 8 às 9. Agora tá das 8 às 9. E agora eu botei acento indicativo de crase. No outro não tinha. E agora? Jefinho disse que agora acha que não tem. Se Jefinho disse que acha que não tem, aí é o mesmo caso. Ele nunca botou nesse outro exemplo. Ele sempre usou no primeiro, mas não usou nesse segundo. Ele nunca usou. Jefinho se coloca às vezes. Será que às vezes Jefinho erra? Ou às vezes ele acerta? Olha só, vou escrever os dois de novo. Primeiro, ó. Segundo, pronto. E agora? Os dois estão errados, os dois estão certos, um está certo e o outro está errado. A Lenara agora apelou a isso. Que confusão. E agora? Não, isso aí é simples. É porque vocês não têm o conhecimento desse detalhe. Por isso que vocês estão em dúvida. É o que eu falei, pessoal. Todo conhecimento novo é importante, causa insegurança, né? Mas quando a gente sabe, sim, agora é assim, né? Agora não é mais, não. Por exemplo, duvido que alguém erre crase agora, porque já sabe o macete, né, da regra geral, de trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente, se apareceu ao, crase. Se não apareceu ao, não tem crase. Aquele macete lá, você faz o seguinte, ó. Rapaz, LC passou um macete, mas eu esqueci. Troca e tal a palavra feminina pela masculina. Trocou a palavra masculina pela feminina. Se latir, tem crase. Entenderam? Lá naquele macete. Troca a feminina por uma masculina. Se latir, tem crase. Como assim, se latir? Ao. Ao. Entenderam aí o xisto? Sempre tem crase. Tá certo? Lenara tá perguntando, ela não está afirmando, ela está perguntando aqui se deveria ser de 8 às 9 com crase. Isso, Alessandra. Au. É o au. Tem o au, tem crase. Fui à festa. Eita, e agora? Com crase ou sem crase? Vou trocar por baile. Fui ao baile. Tem au, então lá tem crase. Acabou. Simples assim. E vamos revelar o gabarito. Olha só. As duas formas corretas são assim. Estou digitando. Eis as duas formas corretas. De 8 às, sem acento indicativo de crase. Das 8 às, sempre com acento indicativo de crase. Das às com crase. De às sem crase. Tá certo? Não errem nunca mais. Nunca mais. Tá certo? De 8 às. Se botar o de, não põe crase. Se botar o das, aí põe crase. Tá certo? As duas formas estão corretas aí. Agora, se você botar assim, ó, se você botar assim, ó, de as, de 8
às 9 horas. Se você botar assim, tá errado. Tá certo? Ou se você botar das e não colocar a crase, também tá errado. Certo? Tranquilo aí? Deu para entender? Não? Ah, que horas vai ser a aula? De 8 às 9. De não tem crase. De não tem crase. Das 8 às 10. Das, agora vai. Pode meter a crase aí sem pena. Ah, você estava onde? Eu estava no ginásio das 21 às 23. Das às, com crase. Tá certo? O segredo é esse. Botou das aqui, diante de horas, sapeca a crase lá. Tranquilão? Dúvidas? Ainda temos dúvidas? Se não temos dúvidas, que coisa boa. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, visto que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? E agora é só revisar. Valeu, Alessandra. Agora é só praticar. Eu tenho certeza, valeu, Raíssa, valeu, Herculano, que praticando a nota da competência 1 vai melhorar bastante esse ano. A competência 1 vai ser uma nota show de bola, tá certo? Então fiquem todos com Deus. Fiquem aí com o professor Paulo Filho na sequência e até a nossa próxima aula. Valeu, Francisco.